de Santa Maria. Estamos aqui para falar para todos os irmãos e irmãs desse grupo musical CCBRS sobre a clarineta, ou clarinete, como alguns preferem dizer. Um instrumento muito comum das nossas orquestras na família das madeiras. Vou começar falando um pouco sobre o histórico da clarineta, como é que surgiu. O clarinete descende do chalumeau, ou em português charamela, instrumento bastante popular na França, pelo menos desde a Idade Média. Em 1690, Johann Christoph Denner, um charamelista alemão, acrescentou ao seu chalumeau ou charamela uma chave para o polegar da mão esquerda, hoje conhecida como registro, o que lhe trouxe mais possibilidades sonoras. Surgiu assim a primeira versão do instrumento que daria origem ao clarinete contemporâneo. A partir de então, criou-se a versão com 9 chaves, posteriormente 12 chaves, até que por volta de 1813, Ivan Miller aperfeiçoou o instrumento para 13 chaves, dando origem ao modelo mais avançado desde a implantação do registro por Denner em 1690. O clarinete 13 chaves sistema Miller permitiu que o instrumento pudesse tocar em todas as tonalidades e escalas, fazendo com que o compositor austríaco Mozart, fã do instrumento, pudesse escrever diversas composições para o instrumento, popularizando. O sistema Miller, que foi utilizado extensivamente no século XIX, deu origem a 2 sistemas ainda usados hoje. O sistema Albert, que é usado no leste europeu, em bandas de jazz no sul dos Estados Unidos, e possui 13 chaves e de 2 a 4 anéis. O outro sistema é o sistema Euler, usado principalmente na Alemanha e Áustria, e tem como característica utilizar 22 chaves e 5 anéis. Hoje em dia, o sistema de chaves mais utilizado é o Bohème. Esse sistema superou os sistemas Albert e Euler como o mais utilizado, devido ao fato que os 2 sistemas citados anteriormente exigem o cruzamento de dedos, dificultando muito a execução para alguns tipos de composições. O sistema Bohème, mais utilizado atualmente, recebeu esse nome pois tem como base o sistema com o mesmo nome padrão nas flautas transversais, criado pelo inventor alemão Theobald Bohème e aperfeiçoado por Closer e Buffet. O sistema Bohème possui 17 chaves e 6 anéis. Quando a gente diz anel, a gente fala dos círculos metálicos que circundam os orifícios superiores e inferiores, e eles, quando tocados, acionam outras chaves. O corpo do clarinete é tradicionalmente feito de madeira tipo ébano, havendo também modelos feitos de madeira tipo granadilha, outros tipos de madeira ou ebonite. O ebonite é uma resina sintética de natureza plástica e é a composição dos instrumentos mais simples encontrados atualmente. Os fabricados em ébano têm um preço muito elevado em relação aos outros e são mais raros de achar, principalmente devido à dificuldade de se achar a madeira adequada. Os corpos dos clarinetes de resina sintética eles são fisicamente resistentes às condições climáticas. Já os de madeira são extremamente suscetíveis às variações de temperatura. Mudanças bruscas de temperatura podem resultar em rachadura no corpo ou dificuldade para conectar as junções do corpo. A questão da temperatura é um fator muito importante nas clarinetes. Além de afetar a afinação, temperatura muito quente ou muito fria, a clarineta ela vai sair da sua afinação normal. Para instrumento de madeira, ela afeta o corpo da clarineta também, tá? Então a gente já ouviu casos em que o irmão chegou no culto muito em cima da hora, em cima do silêncio, tirou o instrumento do estojo e já foi tocar logo, fez a oração e foi tocar logo. O tempo não foi adequado para que a clarineta se adequasse à temperatura ambiente. O que aconteceu? O esforço, o corpo estava fragilizado pelo choque térmico, o esforço executado pelo som fez a clarineta rachar. Perdeu-se a clarineta, é um dano irrecuperável. Então, aqui no nosso estado, que a gente atinge temperaturas muito negativas, é importante que em dias muito frios, chegue-se com pelo menos 5 minutos de antecedência do horário que vai começar a tocar. A gente já tem o ensinamento de chegar 15 minutos antes, até chegar para meia hora. Chegando para meia hora, chegando 15 minutos antes, está muito bom. Agora, se o irmão chegou e já tiver começado o hino do silêncio, ou já tiver começado o culto, espera um pouco antes de tocar, porque senão pode danificar gravemente o instrumento. Em nenhuma ocasião deve-se manter o instrumento mantido guardado o tempo todo em locais expostos à fonte de calor ou que armazenem calor, como por exemplo o porta-mala do carro.
principalmente instrumentos de madeira. Aqui é uma caneta 17 chaves do tipo boêmio, né? 17 chaves e 6 anéis. Quando a gente diz anel, a gente fala dessas partes metálicas que circundam os orifícios, né? Então são 3 aqui na parte inferior, 2 na parte superior e uma aqui atrás, próximo ao registro. A clarineta é composta de 5 partes. A boquilha, que é o conjunto onde se sopra, onde se toca, que é composto também pela palheta e pela abraçadeira. O barrilete, que vem logo após a boquilha e serve para a gente afinar o instrumento. Então, à medida que a gente abre ele ou fecha ele, a gente ajusta a afinação, caso ele todo fechado não esteja naturalmente afinado. A parte superior, contendo 9 chaves, né, e 3 anéis, e a gente toca ela com a mão esquerda. A parte inferior, chamada de chalumeau, porque o instrumento original possuía essa composição, que a gente toca ela com a mão direita. E a campana, chamada por alguns de campânula, que é o amplificador do clarinete. A família do clarinete é composta por diversos instrumentos, mais precisamente 8 tipos de instrumento em diversas afinações. O clarinete piccolo nas afinações de Lá bemol, Mi bemol e Ré, o clarinete soprano nas afinações de Dó, Si bemol e Lá, o clarinete basseto na afinação de Lá, o clarinete corno de basseto na afinação de Fá, o clarinete alto na afinação de Mi bemol, o clarinete baixo na afinação de Si bemol, o clarinete contralto na afinação de Mi bemol e o clarinete contrabaixo na afinação de Si bemol. Na congregação cristã no Brasil são aceitos apenas os clarinetes soprano em Si bemol, os clarinetes alto em Mi bemol, o clarinete baixo em Si bemol. O clarinete soprano em Dó é um instrumento não recomendado, mas é permitido para aqueles que já estão tocando. A família do clarinete faz parte do naipe das madeiras, onde também está inserida a flauta, todos os saxofones e os instrumentos de paletas dupla. No vídeo nós vamos falar apenas sobre o clarinete soprano em Si bemol, porque o clarinete Si bemol é o clarinete mais comum nas nossas orquestras e a partir de agora é o único permitido para quem vai ingressar nas orquestras. Em relação à tessitura, dentro da nossa orquestra, o clarinete é o instrumento de sopro com maior extensão. Sua tessitura atinge 3/8 e 1/6. A clarineta Si bemol, sistema boêmio 17 chaves, possui como nota mais grave o Mi2 e como nota mais aguda o Dó6. Como é instrumento transpositor, o som soa um tom abaixo do escrito. Assim, falando em termos de nota de efeito, a nota mais grave de efeito é o Ré2 e a mais aguda o Si bemol 5. A voz principal na nossa orquestra do clarinete é o soprano, devendo ser tocado e lido conforme está escrito. A voz alternativa do clarinete é o contralto, se necessário e solicitado. O clarinete, devido à sua extensa tessitura, pode fazer o tenor, desde que solicitado pelo encarregado. Entretanto, deve-se atentar que o tenor deve ser executado conforme está escrito, ou seja, não deve ser oitavado acima. Em relação ao tenor, em alguns hinos a clarineta não alcança a tessitura escrita do tenor. Por exemplo, o hino 32, onde temos a nota Ré bemol 2, e também no hino 63, onde temos a nota Si bemol 1. Em relação aos acessórios materiais e cores permitidos na nossa orquestra, nós podemos dizer que os clarinetes de madeira devem possuir a cor natural da madeira, e os clarinetes de material sintético devem ser pretos, não sendo permitidos instrumentos coloridos. A boquilha deve ser de ebonite, ou massa, como é chamado, permitindo assim a execução dos hinos com a sonoridade adequada ao estilo sacro. Não deve ser utilizada boquilha de metais ou outros materiais, pois não produzem som adequado, e assim como o instrumento, as mesmas devem ser de cores discretas. Na hora de comprar a boquilha, é importante analisar as indicações da mesma. Boquilhas de ebonite, mas com recomendação para outros estilos musicais, como jazz, música popular, ou outros que não o estilo erudito praticado na congregação, devem ser evitadas. As paletas recomendadas para a execução sacra dos hinos devem ser de cana do reino. A numeração deve estar adequada à boquilha.
Recomenda-se a dureza entre 2 a 3,5, a 2 mais para iniciante. Quanto mais fechada a boquilha, maior a numeração da palheta. As palhetas devem ser da cor natural, não deve ter pinturas ou revestimentos, como aquelas palhetas pretas. Esse tipo de acabamento ele afeta a vibração natural das palhetas. Assim não consegue se extrair a sonoridade adequada. Palhetas de materiais sintéticos como plástico, PVC ou acrílico não devem ser utilizadas, apesar de mais duráveis, porque o tipo de som produzido por elas não condizem com o estilo sacro de nossos hinos. As palhetas de cana do reino têm durabilidade limitada e não devem ser utilizadas infinitamente, até quebrarem ou danificarem. Para os irmãos e irmãs do grupo musical CCBRS, espero que esse vídeo tenha auxiliado os irmãos e irmãs a conhecer um pouco mais sobre esse instrumento da família das madeiras, a clarineta. Qualquer dúvida, está no meu alcance poder ajudar. Os irmãos podem mandar mensagem que a gente está pronto a responder. Se não souber, perguntar para quem sabe ou procurar saber. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Paz de Deus.